Eu vou falar rapidinho, porque eu tô indo pro show do Harry. Mas terminei o Roxinol e o Monstro da Biblioteca. Fiz muitas marcações, como vocês podem ver. Não me julguem porque o azul tinha acabado. E eu tô aqui em São Paulo, não tinha como trocar. Porque os outros que eu tenho são daqueles do triângulozinho, então não tinha como trocar. Então eu coloquei verde, tem 1, 2, 3, 4, tem 6 marcações em verde. Acabei o livro. Eu levei ele pra Europa comigo, eu li bastante. Até que eu li bastante. Ó, como vocês podem ver, ele tem 480 páginas. Eu demorei muito pra ler, muito, mas eu terminei. Eu comecei a ler ele em fevereiro, pra vocês terem uma noção. E tipo assim, eu tava com uma ressaca literária muito brava. Acho que eu ainda tô um pouquinho, mas... que eu tinha acabado de ler o Minha Culpa, a Sua Culpa e Nossa Culpa. Então pra mim foi um balacobaco muito forte. Eu não gosto de livro que tem passarinho, porque eu não gosto de passarinho, mas esse livro aqui, ele me chamou muita atenção. Eu gostei bastante, eu dei 3 estrelas pra ele. E assim, é uma história que é bem tranquila, dá pra ler tranquilamente, não tem palavra difícil, é um livro bem tranquilo mesmo. Eu gostei, mas eu dei 3 estrelas porque algumas coisas pra mim foi muito fora do normal, sabe? Tipo, sabe quando a pessoa só coloca isso? Tipo, é impossível acontecer isso, mas ela coloca isso só pra, tipo, ter um desfecho. É tipo isso. O livro conta a história da Kirce e do Graves. A Kirce é uma ladra, tipo, das muito boas mesmo. E ela invadiu uma casa sem acionar os feitiços. Porque esse livro aí é um livro com feitiço, então é um livro de magia. E ela entrou na casa sem acionar os feitiços de magia. Só que na hora que ela entrou, o cara percebeu que tinha alguma coisa errada e foi lá ver e era ela. Aí ele olhou e falou, ué, o que tá acontecendo, né? Aí ela ficou tipo, ai, nossa, você está aqui? Aí ele só virou pra ela e falou assim, como você passou pelos meus feitiços? E ela falou, isso aqui é uma casa de um monstro? Ele, sim. Ela, como que eu passei pelos feitiços? Aí tá. Aí ele, não, você provavelmente tem algum feitiço. Aí ele vira pra ela e fala, é o seguinte, eu deixo você ir embora com uma condição, você vai trabalhar pra mim. E ela pergunta, como assim eu vou trabalhar pra você? E ele, eu te dou 10 milhões de dólares se você fizer um negócio pra mim. Você só sai dessa casa com o diamante em mãos, que ela, no caso, ela foi roubar um diamante, se você trabalhar pra mim. Aí ele, tipo, pô, como é assim que eu vou trabalhar pra você? E ele falou, não, você vai trabalhar pra mim. Simples. E ela aceitou o trabalho, só que era um trabalho de vida ou... E ela aceitou o trabalho. E aí ele falou pra ela, você vai morar comigo, eu vou te treinar e daqui a um tempo, durante o solstício, você vai fazer a invasão e vai roubar o artefato que eu quero. Ela virou e falou, tá bom, mas eu tenho 2 amigos que são muito importantes pra mim, eles são basicamente a minha família. Aí ele virou e falou, então tá bom. Gente, corta pra 18. Eu comecei a gravar o vídeo, minha amiga tava esperando o celular dela carregar. Aí eu comecei a gravar o vídeo e ela começou a me ligar pra avisar que a gente já tava indo pro show, que no caso eu tava no show do Harry, né? No show do Harry Styles, que nós estamos aqui em São Paulo pra assistir ao show. Então, tipo assim, eu só tirei a blusa de frio mesmo, do jeito que eu vim aqui. Então, assim, eu tô de gravata, com a blusa do show. Então, assim, releva, mas vamos voltar ao assunto principal. Acho que a câmera também desfocou, tipo, ela não tá do jeito que era pra tá, mas... enfim... vou tentar ver o que eu faço aqui. Mas, enfim, vamos retomar um pouquinho do que eu tava falando. Que, no caso, a Kirce... é Kirce o nome dela, K-I-R-S-E-N. A Kirce... ela era uma ladra, tipo, muito boa, tipo, das melhores que tinha. E por ela ser essa ladra, as pessoas contratavam ela pra fazer serviços muito pesados, porque sabiam que ela era boa. E ela invadiu uma casa, no caso, pra roubar um diamante. E a casa foi apitada. Tipo assim, apitada não, tipo, a casa não apitou, mas descobriram o que tava acontecendo. Aí a pessoa foi lá. E no caso, tá errado isso aqui, Jesus, peraí. Ai. Acho que agora deu.
Que no caso é o Graves. Calma aí. Graves, tá certo. O Graves era um monstro, que no caso o mundo era dividido em pessoas e monstros. Monstros podem ser lobisomens, vampiros, enfim, esse englobado de pessoas. Não sei nem se englobado é a palavra certa, mas acho que é. Então, ele era um monstro. E ele perguntou na hora que, tipo, ela passou por todo o sistema de segurança. Ele chegou nela e falou assim, tipo, cara, como você conseguiu passar por todo esse sistema de segurança? E ele falou assim, cara, você não é uma pessoa normal. Você deve ser alguma coisa, porque você passou pelo meu sistema de segurança. E é um sistema de segurança travado por monstro. Então, não tem como você ter passado. Aí ela, tipo, eu só consegui. Aí ele pegou e falou pra ela, eu tenho uma proposta pra você. Eu quero um artefato assim, assim, assim. Se você conseguir trazer esse artefato pra mim, eu te pago 10 milhões. E eu deixo você sair da casa. Aí ela, não vou aceitar, é muito dinheiro, não sei como é que pega, que não sei o que. Ele falou assim, ou você só tem uma opção, aceitar. Ou você aceita, ou você aceita. E ela, não vou aceitar não. Ele virou e falou assim, você tem que aceitar, porque senão você não vai sair dessa casa. E ela virou e falou, não, tudo bem, então eu vou aceitar. Aí ela, ok. Ele falou assim, ok, esteja aqui, eu não lembro o dia, mas sei lá, esteja aqui na segunda-feira, 10 horas da manhã. Eu tô dando um chute, eu não lembro o dia nem o horário. Mas tipo assim, você tem que estar aqui 10 horas da manhã. Ela falou, tá bom. Chegou na segunda-feira, 10 horas da manhã, ela foi lá, ele explicou como é que é essa situação, explicou que eles teriam que fazer uns testes, que eles teriam que fazer uns englobados pra conseguir colocar, né, pra conseguir colocar ela pra dentro. Porque era um sistema muito rígido, ninguém sabe de como funciona aquele sistema. Mas ela tenta. E aí ele falou pra ela que ela teria que morar com ele, que ele iria ensinar pra ela. Ele seria seu professor. Então, gente, eu vou tirar isso aqui. Desculpa, mas... Harry, desculpa, mas... Pelo amor de Deus, eu tô morrendo. E eu nem sei dar nó em gravata. Acho que a mulher deu um nó muito pra cima e ele acabou ficando muito pra baixo, porque a gravata ela é muito grande. E aqui ficou uma pequenininha. Eu acho que ela deu errado, mas tudo bem. Enfim, falou pra ela, você vai ter que morar aqui na minha casa comigo e a gente vai fazer o seu treinamento pra você conseguir ir lá e realizar essa tarefa que vai ser bem difícil. Aí ela, não, tudo bem, mas eu vou ter que deixar meus amigos. Ela falou assim, gente, desculpa o sono, comecei a gravar, vou terminar de gravar antes de dormir. Aí ela pegou e falou assim, meus amigos, tá? Ele falou assim, eu vou te dar um celular, eu vou te dar 2 celulares. Um vai ficar com você, o outro você deixa com quem você quiser. Só que assim, o celular é só pra emergências. Aí ela pegou e falou, vou deixar com os meus amigos. Mandou o celular pros amigos dela, falou da missão e foi morar com ele. E aí começou a história. Que no caso, eles passaram por uns treinos, uns treinamentos, não sei o que, enfim. E aí eles foram se conhecendo, esse monstro se conhecendo com essa menina. E eles, tipo assim, ele contava um pouco da vida dele, ela contava um pouco da vida dela. Ela achava estranho, porque toda vez que ela se referia a ele, ou ela falava com ele, ele tava de luvas. Ele tinha tatuagens de azevinho, se não me engano, tatuados nos braços. Ele tava sempre de luva porque o poder dele é que ele conseguia ler as pessoas. Então, tipo assim, ele sabia quem você era apenas tocando em você. Então, pra evitar esse problema, ele estava sempre de luvas. Aí, eu tô gravando sem microfone porque eu não sei onde meu microfone para. Eu trouxe meu microfone. Agora, onde tá meu microfone já é outros 500. Eu tô aqui em São Paulo no hotel, então vai ficar por aqui, ó. Mas enfim. Aí começa a aventura dela, né? E aí ela começa a fazer as coisas com ele e tal, eles vão se conhecendo. Aí ela descobre que uma pessoa tá viva, isso pra ela é extremamente importante. Aí vai desenrolando a história, tipo, conforme isso. Acho que, tipo assim, esse é o básico do básico que eu tenho pra explicar pra vocês. Porque o resto da história acho que vocês deveriam pra ler. É um livro bom, não é um livro ruim, não é um livro difícil, não é um livro... É um livro com uma... Perdão. É um livro... Eu dei 3 estrelas, porque o final pra mim... Poderia ser melhor. Só que eu descobri que tem a parte 2, só que a parte 2 foi lançada em 2025 e não veio pro Brasil.
O Roxinol e o Monstro da Biblioteca, o nome do livro, no caso. É possível amar as sombras sabendo o que elas escondem. No caso, o Roxinol e o Monstro da Biblioteca. Eu fiz algumas marcações, como vocês podem ver. Algumas estão em verde, algumas estão em azul. E foi assim, um livro... Eu gostei do livro. Pena que eu não tenho a parte 2. A parte 2 tá em inglês. Eu não sei ler inglês. Principalmente essas palavras difíceis. Eu tenho medo de ler livro de fantasia em inglês. Porque tem umas palavras muito difíceis. Tipo, umas palavras que eu não conheço nem no português. Imagina em outro idioma. Aqui, ó, lascado. Então, eu nem tento. No caso, tem o livro 2. Tá lançado pela Amazon. R$149. Mas eu não compraria porque eu não sei ler as palavras difíceis. A gente não sei nem falar roxinol, que acho que é oak no caso, né? Mas enfim, foi um livro bom. Eu gostei bastante desse livro. Eu dei 3 estrelas porque eu achei que o final poderia ser um pouco melhor. E eu achei que, tipo assim, 400 páginas. Onde nessas 480, eu falei pra vocês, né? 480 páginas. Pra chegar no final do livro, tipo assim, o livro se resolver tudo em 20 minutos. E o final pra mim poderia ter sido um pouco melhor. Ele foi lançado pela plataforma 21 da K.A. Lind. Eu acho que é isso que eu tenho pra falar pra vocês, gente, do livro. É um livro bom, mas poderia ser melhor. Vale a pena, mas seria um talvez, né? Se no sim, não, ou talvez ele seria um talvez. Eu não leria de novo, mas é um livro bom. Eu gostei. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu só tô, tipo, eu cheguei no começo do vídeo, eu tava mais animada porque eu não tinha ido pro show ainda. No caso de agora, eu cheguei do show e vim gravar. Porque eu já tinha começado, então eu tinha que terminar. Assim, vim aqui falar um pouco pra vocês. Não vou contar muito a história do livro, que não vem nem ao caso, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. E se inscreva no canal, deixa seu like, deixa comentário. E, gente, em algum momento desse vídeo, eu vou deixar uma foto do show do Harry. Depois você comenta, se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo o que era a foto. Ou se você chegou até aqui, comenta um disco, ou um globo de luz, ok? Um beijo.